transtornos de aprendizagem, novas tecnologias é o tema do Pense Saúde de hoje. Para participar com a gente é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Chegou na verdade não é nem pergunta, é uma manifestação para a doutora Marli aqui. Parabéns, doutora Marli, minha médica preferida. Estou orgulhosa. Beijo da sua paciente Ana Clara Fagundes. Mandando aqui um abraço. E no bloco anterior, a gente acompanhou a reportagem, né, com um especialista em novas tecnologias e com uma criança, né, um jovem falando que ele realmente tem quadra na casa dele, mas ele prefere ficar brincando, jogando no videogame do que descer para jogar. E você gostaria de fazer algum comentário, doutora Marli, sobre a reportagem? Sim. Primeiro que o tempo, a princípio, de exposição a telas, de um modo geral, deve durar no máximo por volta de 3 horas por dia. Né? Essa criança falou que ele fica mais ou menos 4 horas e meia. Pelo que ele relatou, eu acho que fica até mais, tem ficado até mais. Talvez diminuindo o videogame, certo? Foi para 4 horas e meia, mas era mais, né? Isso daí tira a socialização da criança, tira a atividade física, né? Prática de esportes, que muitas vezes a criança está trocando, né? Por uso de telas também. Por outro lado, né, a gente tem visto muito pré-adolescente e adolescente praticamente dormindo com o celular do lado e o celular vai bipando a noite toda, né, e acaba tendo vários despertares, dorme mal. Sem falar na curiosidade, né, bipou, tem que conferir o que foi, né? Isso daí, ao longo do tempo, vai dar irritabilidade, dor de cabeça, desatenção, né, e logicamente queda no rendimento escolar. Então é outro problema. Por outro lado, a gente também precisa pegar essas novas tecnologias e utilizar a nosso favor. Por exemplo, quem tem dislexia, de repente pode levar o tablet, ele vai ter... existe uma dificuldade real no disléxico para fazer a cópia do quadro. Essa parte visomotora, né? Quem tem também problema na coordenação motora, a mesma coisa. Então, são pessoas que poderiam estar usando o tablet, o iPad, para poder fotografar a aula, né? Quer dizer, então eu acho que as escolas têm que estar abertas a esse uso apropriado dessas tecnologias. Interessante. Certo? De acordo com o quadro da pessoa. Claro. Né? Porque é um fato. No caso de transtorno. Sim. Agora, no caso das dificuldades não relacionadas a transtorno, doutora Andréia, como as escolas podem ajudar e como os pais podem ajudar? Então, é muito importante que os pais estejam juntos com a criança. Né? Principalmente quando ocorre a dificuldade, os pais têm que estar presentes na escola, têm que acompanhar a escolarização da criança. Então, ajudar a criança em casa sem fazer por ela, ajudá-la a ter autonomia para conseguir fazer sozinha. Sem deixar que ela... Sem fazer para ela, né? Estimular que ela consiga fazer sozinha. Isso. E agir em parceria com a escola, em diálogo e parceria com a escola, tentando acompanhar o que está errado com aquela criança. Né? E também diversificar, assim, tentar sair um pouco de tanta cobrança da escola. Né? Para a criança é importante estimular mais a parte cognitiva, então a música, as artes. A gente vê muito hoje os pais querendo colocar os filhos em aula de inglês muito precocemente. Então eu vejo no consultório 8 anos colocando a criança em aula de inglês, não precisa, a criança vai logo enjoar de estudar inglês, na hora que ela estiver precisando mesmo, ela não vai tolerar mais. Então, uma idade boa é 10 anos, 11 anos, então a criança menor de 10 anos principalmente tem que se abrir para o mundo, tem que ter um estímulo mais amplo. Entendo. Outras possibilidades, né? Música, teatro, desenho, artes, esporte, né? artes. Desenhar, pintar. A doutora Andréia falou uma palavra muito bacana que eu acho nessa questão da aprendizagem, do ensino, que é a parceria. Né? Porque ensino a gente não compra, a gente constrói. Então, isso precisa de uma interação muito grande entre a família e a escola. Então, existem famílias que, pelo fato de ter um recurso maior em termos financeiros, essas crianças elas são expostas a uma série de estímulos que não vão dar benefício para elas no futuro. Então, quer dizer, tem crianças que podem entrar numa aula de inglês mais precocemente, que aquilo ali para ela
é uma diversão e não uma imposição de horário. Eu falo que às vezes ficam mini executivos, que eles saem de uma aula, vão para outra, então a vida fica toda compartimentada. É verdade. E não tem tempo para ser criança, para olhar para o teto, para fazer aquilo que gosta, né, para interagir com outro colega. Então isso é muito importante, buscar a interação social. E eu falo que, assim, muito no consultório, que os nossos maiores consultores não são os médicos, não são os psicólogos, não são os professores, são os próprios colegas. É aquele que está bem com colegas da mesma idade, com crianças da mesma idade, socializando bem, tem capacidade de expandir. Então isso é muito importante, buscar o convívio social. E dentro desse convívio, essas novas tecnologias, elas são muito bem-vindas, desde que haja esse convívio real. Também, né? Não só isso. E a atividade física, que a gente procura sempre colocar no consultório, que essas crianças elas têm que estar fazendo algum tipo de atividade física. Uma vez que hoje a vida é muito dentro de apartamento, muito presa à televisão, a videogames, então a gente incentiva muito a prática de atividade esportiva. Certo. Muito importante também é o diagnóstico precoce da dificuldade escolar, seja ela qual for, né? Dificuldade escolar, seja transtorno de aprendizagem, certo? Então, uma solicitação para as escolas estarem atentas a isso, para poder encaminhar para o pediatra, discutir com o pediatra quais são as possibilidades e o pediatra realmente, de acordo com o quadro, encaminhar para o especialista ou não. Se não for só uma dificuldade. Exatamente, fazer uma triagem. Então, aí entra o tratamento multidisciplinar, às vezes precisa da psicologia, às vezes precisa da psicopedagoga ou do especialista médico para poder ajudar nesse diagnóstico diferencial. Porque o prognóstico desses quadros, quando seja transtorno ou não, certo? Depende muito desse diagnóstico precoce e abordagem precoce. Então, hoje mesmo eu vi num hospital público uma criança que eu acompanho, que ela acabou de ser alfabetizada agora, aos 9 anos de idade. Começou o tratamento há mais ou menos 9 meses só. E levou o caderno lá hoje para mim, né? Maravilhoso o caderno. A leitura ainda não está fluente, totalmente fluente, mas a menina mudou, virou outra. Mas era um caso de um transtorno específico? Era um caso de um transtorno específico, do TDAH, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas veja bem a intensidade do quadro. E uma família simples que apoiam a criança, só que não foi feito um diagnóstico precoce. Então, ela está acabando de ser alfabetizada agora, está hiper feliz. E só lembrando que existem algumas condições que o pediatra ele já faz um diagnóstico, porque existem várias doenças crônicas, hipertireoidismo, algumas deficiências nutricionais que cursam com dificuldade escolar. Também. Então, esse diagnóstico ele é amplo, e a Marli falou muito bem, que precisa muito da participação do pediatra, e quando tem um transtorno específico da aprendizagem, esse diagnóstico ele é sempre multidisciplinar. Então envolve a escola, o pedagogo, o orientador, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então é um diagnóstico que não é fácil de se fazer. Mas quanto mais precocemente nós identificarmos esse desvio, melhores serão as possibilidades de tratamento e o sucesso. Bom resultado. Bom resultado, inclusive, na autoestima dessa criança, que muitas das vezes é muito inteligente. Mas tem autoestima lá embaixo, né? O pediatra ele tem uma atuação precoce, importante, porque desde o início, quando acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, desde o primeiro ano de vida, né, acompanha a visão, o desenvolvimento da visão, da audição, né? A criança, ela faz uma avaliação com o oftalmologista aos 3, 4 anos. A audição já é avaliada aí na triagem auditiva neonatal. O pediatra acompanha também a dinâmica familiar, né? Então, aquela família que tem muitas questões, muita briga, o pediatra já está ali acompanhando. Então, o pediatra tem que estar junto. E também na avaliação dos fatores de risco, né? Então, quando aquela criança que nasceu prematura, ou que teve uma asfixia perinatal,
o pediatra vai estar tendo uma atenção maior. Entendo. E para encaminhar para o especialista quando necessário, né? E para depois estar aí também orquestrando esse acompanhamento multiprofissional, né? Junto à interação até do especialista com a família, com a escola, o pediatra pode ser o maestro disso tudo. Porque senão vai dividindo, né? Compartimentalizando. Exatamente, compartimentalizando é a melhor palavra. Acho que nosso tempo aqui já acabou. Vocês falaram de uma coisa, só que eu queria, para a gente fechar, porque vocês disseram sobre a importância de um diagnóstico diferencial entre uma dificuldade, às vezes por um problema ambiental, de um transtorno. E a gente às vezes tem corrido o risco de ter uma banalização de tudo que for dificuldade ser caracterizado como transtorno. Eu quero que vocês comentem se isso acontece ou não, ou seja, apareceu uma dificuldade de concentração, qualquer dificuldade na escola, tem transtorno. Mas daqui a pouco. Agora não, que aqui já acabou o tempo. Estamos falando sobre transtorno de aprendizagem, novas tecnologias. Nós vamos para mais um intervalo. Se você quiser participar, às vezes ainda dá tempo, liga pra gente. 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, voltamos daqui a pouco.